Salmo 121. Quem encontrou, diga amém. Eu vou fazer o seguinte, hoje, como eu sou... Todo mundo tem a Bíblia? Deixa eu ver a Bíblia aberta. Muito bem, parabéns. Mas eu vou pedir... Quem está lá hoje na mídia? Fernanda? Fernandinha? Fernandinha, põe aí para nós na Nova Almeida Atualizada. Não, pode ser NVI mesmo. Viu como é que é online? Só falei que coloca e já apareceu ali. Você está de parabéns, você trouxe sua Bíblia, mas eu quero que a gente leia esse salmo todo a uma voz. E se cada um ler na sua Bíblia, tem umas Bíblias meio do Paraguai aí, não vai dar certo. Tá bom? Você está de parabéns, fica com a sua Bíblia aberta, mas vamos ler lá todo mundo, para a gente ler assim bonito, todos os 8 versículos do Salmo 121, que fala que Deus é fiel e nos guarda. Vamos lá? Levanto os meus olhos para os montes. Pai, mais uma vez, obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra, Pai bendito, ela possa encontrar lugar em nosso coração. E que no nome de Jesus, essas verdades aradas da Tua palavra bendita, possa realmente ser motivo de alento, de despertamento para as nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus. E a palavra de Deus nessa noite, ela tem um propósito que é exatamente o de nos mostrar como alguém que se coloca nas mãos de Deus, como alguém que de fato faz do Senhor o seu socorro, a sua morada, como essa pessoa ela pode ser bem-sucedida. Chamou-nos a atenção, há 2 semanas atrás, os irmãos certamente acompanharam, eu cheguei ao púlpito um pouquinho para trás, para os que estão na galeria poder me enxergar melhor. Viu? O povo está aqui online, você viu? Só falei dele chegar para trás, ele já veio. Estão me vendo melhor aí? Muito bem. Lá atrás o Lucas. Estou te vendo você aí também. A Lívia, que vai casar sexta-feira. Amanhã tem o nosso curso, hein? O último curso. Se faltar, não tem casamento. Sexta-feira. Pode chamar o povo? Que horas que é? 7h30? 7 horas. Casamento, sexta-feira. Viu? Meu amigo Edilson e a Lívia. E há 2 semanas atrás, na verdade, no dia 12 de junho, né, o dia dos namorados, aconteceu uma tragédia. Foi na Índia, um avião com 242 pessoas, ele levantou o voo de um aeroporto de uma das cidades da Índia, e logo depois, segundos depois, esse avião não se sustentou, não é? E caiu sobre edificações, parece uma faculdade, algo assim, que tinha alguns médicos, e várias pessoas perderam a vida, tanto dos que estavam na aeronave, quanto dos que estavam no solo. Infelizmente, né? Eu quando viajo de avião, sempre naquele momento da decolagem, eu fico com muito medo, eu arrependo, sempre naquela hora. Tripulação, preparar para a decolagem.
falo, Senhor Jesus. E aí o trem, né? O trem. E uma das provas que foi mineiro mesmo que inventou o avião, é porque a rodinha dele chama trem de pouso, né? Não sabia o nome que ia dar, falar, isso é o trem de pouso. Mas na hora que o trem que avoa, ele está correndo na pista, eu já fico... Aí a hora que ele sobe, que eu vejo que a rodinha dele já saiu, eu falo, agora, só a misericórdia do Senhor. Porque se esse trem se mantiver no ar, eu vou encontrar com Jesus. E imagino, né, aquela aeronave. Mas a grande questão, né, e o grande feito dessa tragédia é que das 242 pessoas que estavam a bordo, incluindo passageiros e tripulantes, apenas uma pessoa sobreviveu. E por incrível que pareça, um inglês, né, com origem indiana, chamado Vishvash Kumar. Sugestão aí para quem está grávido. Ele estava no assento 11A. Viu, Xavier? E é interessante, quando entrevistaram ele, ele respondeu assim. Ele saiu andando no meio do povo, né? Falou, eu estava no avião. Falei, como assim estava no avião? 30 segundos, ele disse, 30 segundos após o voo, houve um barulho alto e o avião caiu. E ele então diz, logo após eu fiquei cercado de destroços, de mortos, e eu só corri. E assim que ele sai do avião, ele encontra um buraco onde ele pôde sair daquela aeronave, ele estava preso pelo cinto de segurança, então a aeronave explode e todas as outras pessoas morreram. Mas ele conseguiu sair do avião com alguns arranhões, mas antes que o avião explodisse. E logo que eu vi esse relato, né, tem alguns vídeos, inclusive na internet, alguns nem são verdadeiros, mas eu achei aquilo extraordinário. Não sei a religião daquele homem, talvez, se ele for de uma das mais de 300 milhões de religiões e de deuses que a Índia tem, talvez ele possa pensar que foi o momento, ou o karma de todas aquelas pessoas que estavam naquele avião, que por alguma situação do destino tenham sido reunidos naquela aeronave porque chegou a hora deles. É assim que algumas religiões do Oriente pensam. Mas eu penso diferente. E não há como negar e não pensar que aquele homem foi liberto da morte, e através dessa história, do texto que lemos do salmista também, que se encontra desesperado, não é? Eu penso que, assim como aquele homem foi liberto da morte, ele viu a morte, como diz o outro, ele nasceu de novo, e talvez algumas pessoas aqui possam até ter algum tipo de experiência, né, de quase morte, ou de coisa que o vale. Alguns passaram por acidentes terríveis, né, e graças a Deus sobreviveram. Mas eu penso que é num momento desse, talvez naqueles segundos que Deus nos dá de pensarmos, né, e nos lembrarmos do Senhor. Eu dizia hoje no curso de integração, não é isso, irmã Luciana, que está lá conosco, lá do PGM do centro, amiga da Giane, não é isso? Cadê a Giane? Está lá, eu já trouxe o oicós para Jesus. E eu dizia lá que eu penso que talvez naqueles segundos antes da morte de alguém, talvez venha um filme sobre a vida dela, e alguns pacientes que estiveram já em situações de quase morte relatam isso, né? Que é como se viessem um resumo de toda a sua vida. E eu penso que talvez nesse momento, assim como para o ladrão na cruz, também haja um momento de arrependimento em que Deus se apresente para aquela pessoa e se apresente como Salvador, e ela possa também tomar uma decisão ao lado de Cristo a partir daquilo que ouviram. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho.
a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo, porque naquele momento da tomada de decisão, aquela pessoa, certamente impelida pelo Espírito Santo, poderá fazer essa decisão. Mas não há negar que essa história desse homem ela é muito interessante e nos mostra que Deus deve ter um propósito na vida dele. E me fez pensar logo no Salmo 121, quando o salmista também, e não há certeza se esse salmo foi escrito de fato por Davi, como a maioria crê, mas seja quem for, era uma pessoa que estava quase que num beco sem saída, numa situação em que ela não encontrava luz no fim do túnel. E ele então levanta os seus olhos e diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Mas ele mesmo pergunta: de onde me virá o socorro? E nós podemos então, pensando nessa história que eu acabo de narrar e no texto bíblico, pensar que o socorro de Deus, ele vem primeiro para a nossa vida a partir de atitudes que tomamos. É o salmista que diz: eu elevo os meus olhos para o monte. A atitude primeira é dele. É ele quem busca. É ele que é, como Dostoiévski disse, é aquele que está ou que tem um vazio interno que só pode ser de fato suprido, sustentado e coberto pela presença de Deus. Por isso, essa pergunta, não é, existencial, de onde me virá o socorro, ele faz olhando para o monte, ele eleva os seus olhos. Me lembra esse homem, então, o indiano, não é, que quando ele deu por si, o avião, ao invés de ganhar os céus, e ele ver as nuvens passando, ele passando para sobre as nuvens, né? Parece? E ele está ali, o avião tomou um caminho contrário, e ele se viu então vivo, e vivo que estava, ele talvez toma consciência rapidamente do que aconteceu, que o avião não voou, mas caiu, e pelo próprio instinto da sobrevivência, ele sai correndo, antes da explosão, uma decisão instintiva de preservação da vida. A decisão ele toma uma decisão, ele não fica parado. Assim também o salmista, no momento da angústia, ele olha para o monte, ele olha para cima, ele toma uma atitude em meio ao medo e ao caos. Interessante, e eu gosto de ver alguns vídeos na internet. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E eu já disse que eu gosto de olhar aviões, né? Especialmente acidente de aviões. E aprendo muita coisa lá. Uma das coisas que eu aprendo, por exemplo, é que turbulência, viu, irmão Luiz, não derruba avião. Isso a razão da gente entende bem, mas na hora que o negócio começa a tremer, a razão vai embora. Mas especialistas dizem, né, que os sobreviventes de acidentes, especialmente acidentes aéreos, eles costumam estar em posições estratégicas. Há um emblemático acidente aéreo que ocorreu, se não me engano, na década de 60, né? Um voo que ia do Rio de Janeiro para Paris, e já chegando no aeroporto de Orly, faltando 2 quilômetros, o avião então cai porque alguém havia fumado dentro do banheiro e começou ali então um fogo. Mas um brasileiro sobreviveu àquela tragédia da antiga Varig. E ele, por instinto, ele estava numa das últimas poltronas, né, mais próximo da cauda do avião, por instinto ele se levantou e saiu andando, ele ficou próximo da porta, lá na frente, e foi, depois que o avião caiu, ele foi retirado dali, o único sobrevivente, um brasileiro, um carioca. Isso mostra, então, que atitudes que nós tomamos, elas podem ser estratégicas para o agir de Deus na nossa vida. Que o Senhor está agindo o tempo todo ao nosso redor, como nós aprendemos no curso Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade. Ele está agindo, mas é necessário uma atitude nossa para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Eu gosto muito de pensar no caso da mulher que foi curada de um fluxo de sangue, uma
hemorragia, uma menstruação que não parava, e ela, que não era judia, mas era estrangeira, e a multidão está comprimindo Jesus, e ela chega e pensa: se tão somente eu tocar na veste dele, eu serei curada. E assim ela faz. Ninguém ensinou a ela que devia fazer aquilo, mas por um instinto de sobrevivência, ela age de acordo com a sua fé e toca nas vestes de Jesus, e diz o texto sagrado, imediatamente ela é curada. Algo que é da nossa parte fazer. O plano salvífico de Deus já está pronto, mas há algo que requer uma atitude nossa. E o salmista diz: eu elevo os meus olhos para o monte, eu estou buscando o socorro, eu preciso de Deus, eu reconheço que há em mim uma falta que não pode ser preenchida nem pelo um namorado, um marido, como a mulher samaritana pensava que, acumulando vários romances, ela pudesse solucionar o vazio existencial que tinha nela, e ela achava que quanto mais buscasse nos homens, e Jesus diz para ela: você já teve 5 maridos, e o atual que você está agora não é seu marido. Ela achava que aquele vazio poderia ser preenchido afetivamente. E é claro que há em nós, ou na maioria de nós, uma área da nossa vida que só pode ser preenchida por uma alma gêmea, né? Como dizia lá o Fábio Júnior, não é isso? A metade da laranja, né? Isso não se aplica a todos, mas a maioria de nós, e é legítimo isso, e é bênção de Deus, mas há um vazio espiritual, há um socorro que nós precisamos no momento da angústia, da dificuldade, que só pode ser preenchido pela presença, pelo poder e pelo propósito do Senhor na nossa vida. Interessante que esse Salmo 121, ele era cantado pelos judeus enquanto subiam o monte, peregrinando rumo a Jerusalém, e Jerusalém está no alto de um monte, né? O Monte Sião. E eles então caminhavam dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão o socorro. Era uma canção, uma música. Mas é também uma referência aos idólatras, porque todos os cultos idólatras das nações vizinhas a Israel eram realizados também em montes. Lembram de Elias no Monte Carmelo, disputando com os profetas de Baal? Era ali que os profetas, os 450 profetas de Baal, um falso Deus, um não Deus, que se reuniam ali para adorar o seu Deus. E Elias também vai para o monte. Então, quando diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, era como se buscasse nos montes e nos ídolos a solução para os seus problemas. A samaritana pergunta a Jesus: olha, onde é o lugar certo de adoração? Os judeus dizem que é em Jerusalém, mas os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim. Onde é o lugar de adoração? E Jesus diz: já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores não procurarão um lugar para adorar, mas adorarão ao Pai. Como? No coração. O monte que Deus quer ser adorado é no nosso coração. Ainda hoje parece que há um culto aos montes, né? Eu vou orar no monte. Glória a Deus, é melhor orar no monte do que não orar em lugar nenhum. Isso é verdade, amém? Então se alguém falar: pastor, eu vou orar no monte, eu falo: vai, glória a Deus. Eu morava em Belo Horizonte, no alto do bairro Floresta, que é uma das áreas mais altas de Belo Horizonte. De lá, eu olhava de um lado do apartamento, e eu morava no 16º. Então, de um lado dava para ver a cidade administrativa, lá perto do aeroporto. E do outro lado dava para ver Nova Lima, imagina. E alguém disse: pastor, o senhor tem um costume de orar no monte? Eu disse: todo dia. Qual que pensam? Eu digo: lá no meu quarto. Eu acho que não tem monte mais alto em BH do que o meu quarto, que além de estar no monte, ainda está no 16º. Mais importante do que o monte é quem pode responder a oração feita,
desde que ela seja feita no lugar certo, que é no nosso coração. Dizem a história que um alpinista estava subindo, né, numa montanha muito alta, e ele demorou muito e começou a descer, muito gelada, uma montanha gelada. Ele está segurando na corda, mas em determinado momento ele já não tinha mais forças. E ele então pede, né? Ele diz: olha, alguém pode me ajudar? Ele faz uma oração, porque na hora do aperto até o maior ateu se torna um crente mais fervoroso. E ele ouve uma voz e diz: olha, é só soltar a corda. E ele pensa: que altura que eu não devo estar, estava tudo escuro, ele não via nada. Aí ele pergunta: tem mais alguém aí em cima? Como se outra pessoa pudesse dar outro tipo de resposta. Aí diz essa ilustração que ele morreu agarrado naquela corda, de frio, e quando o encontraram ele estava a 2 palmos do chão. É só soltar a corda. Aquele que, para além do monte, vê a presença de Deus, ele pode dizer: o meu socorro vem do Senhor. Quantas vezes olhamos em volta e não vemos solução? Aquele homem do avião, ele olhou em si e deve ter ouvido gritos, gemidos, pessoas mortas, o caos. Mas ele tomou uma atitude e ele correu. E foi salvo, pelo menos temporariamente. Há uma atitude que precisa ser tomada, que é recorrer a quem pode, mas sabendo que o socorro não vem necessariamente do monte, mas daquele que está mais alto que os montes. O meu socorro vem do Senhor, diz o salmista. O meu socorro vem daquele que está para além dos montes, porque foi Ele quem criou o monte mais alto. Foi Ele quem criou o monte mais alto. Ele diz: Ele é o Criador. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele fez tudo. O Criador é criativo e Ele encontrará uma saída. Aquele que criou todas as coisas continua criando. E hoje Ele cria condições para que nós possamos realmente encontrar uma saída, seja qual for o labirinto que você tenha se metido, que você se encontre agora. O Senhor tem uma saída. Olhe para Ele e diga: o meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra, Ele me fez também a sua imagem e semelhança, e Ele é criativo e encontrará um meio de realmente me dar o escape. Não há sobre nós, diz o apóstolo Paulo, tentação ou provação que não seja humana, mas junto com a provação Ele dará o livramento. Os caminhos na caminhada, na subida do monte dos judeus que subiam cantando essa canção eram perigosos, assaltantes, animais selvagens, acidentes naturais, insolação com o sol muito quente, ou um frio intenso à noite. Não havia saída, mas os peregrinos diziam: eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro, que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não vê uma saída? Eu quero dizer a você hoje à noite: tem jeito. Há um Deus Criador que te ama. Ele é criativo. E Ele pode pausar, Ele pode acabar com essa enfermidade, Ele pode acabar com essa angústia, Ele quer acabar com esse sofrimento e com esse vazio que há no seu coração. Porque Ele pode preencher. E Ele nos guarda no dia a dia. No versículo 3, o salmista diz: Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Era comum naquela subida do monte, principalmente à noite, e até ainda hoje, né, aqueles que vão a Israel, eu não tive esse privilégio ainda, mas aqueles que vão, fazem a subida dos montes na madrugada, né? Quem já foi aí, teve essa experiência de subir algum monte lá? Ninguém? Então nós vamos... Você já foi? Você não foi nada, sua avó que foi. Ela te contou.
É de madrugada que sobe para ir no monte? E você subiu? Imaginei. Imaginei. Mas tem um legendário aí que está subindo a montanha. Você quer ir lá? Vamos fazer uma vaquinha para você ir. Mas diz que sai de madrugada, né? Porque é mais fresco e coisa e tal. Aí para chegar no monte, né? Hoje deve estar tudo, porque é tudo turismo, deve estar tudo bonitinho as ruazinhas. Mas imagina aqueles despenhadeiros que a pessoa talvez, uma vacilada do pé de madrugada poderia levá-lo à morte. Mas ele subia cantando, Ele guardará os meus pés. Ele guardará os meus pés. O peregrino via no Senhor segurança e proteção de Deus no caminho. Olha, faça do Senhor o seu Senhor e você terá segurança em toda decisão que você tomar. Vim agora de uma rápida viagem que fiz na sexta-feira com a minha sobrinha, a Esther, está ali. E a Esther é muito curiosa, ela fica fazendo muitas perguntas. Eu gosto de responder perguntas, né? Tio, isso assim. Tio, cada tio que ela fala é uma pergunta mais difícil que vem, desde pequenininha assim. Contava para ela as minhas trajetórias, né? Ela perguntava, como é que... Vou te expor aqui também, que eu já expus muito a Bia. Como é que foi seu chamado? Não é isso que você perguntou, Esther? Como é que foi seu chamado para o ministério, não sei o quê? Como é que você soube que era Deus? Como é que a gente sabe que é Deus mesmo que está chamando a gente, não sei o quê? E eu disse a ela, como eu digo sempre, eu tenho uma tranquilidade muito grande. Irmãos, eu creio nesse livro bendito aqui, chama Bíblia Sagrada. E Deus me fala nele. E Deus é cirúrgico quando me fala nele. Cirúrgico. Então, eu contava para ela as minhas experiências, né, do texto do meu chamado, e algumas coisas interessantes, que eu até já compartilhei com os irmãos aqui, de saber, assim, de ter essa certeza de Deus no mínimo detalhe, né? No mínimo detalhe. No mínimo detalhe. Como que Deus na palavra, Ele nos mostra se é para fazer algo, se não é para fazer. Aqueles que têm intimidade com o Senhor, lê na palavra de Deus e sabe que Ele está falando para mim. Um Deus que criou o céu e a terra, que criou o grãozinho de areia menorzinho, que sabe o número de todos deles, que sabe até as folhas lá na Amazônia que caem de uma árvore, Ele conhece, Ele sabe. Esse Deus se importa comigo e com você, a ponto de se revelar a nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Com quem nós vamos casar, se eu devo namorar ou não devo, se eu devo esse emprego ou não, está tudo na palavra, irmão. E se você só tem tomado decisão errada na sua vida, eu vou dizer, ou a palavra está errada, ou você está errado, ou você não está buscando no lugar certo. Não está buscando no Senhor que fez os montes. E por isso você tem tropeçado tanto nessa sua caminhada. Tem gente que está tropeçando daqui, tropeça dali, tropeça de lá, e levanta, sacode a poeira, igual diz a canção, e continua, mas vai escorregando de novo, porque não está atento à palavra de Deus. É o salmista que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. Como nós erramos, como disse o próprio Senhor Jesus, não conhecendo e não praticando as Escrituras. E olha, o que nos faz tropeçar, irmãos, não são as grandes pedras. Ninguém tropeça numa pedra enorme. Nós tropeçamos em pequenas pedrinhas. Já viu que a gente tropeça nas casas, às vezes, nas casas mais antigas, às vezes tem uns degraus assim, bem pequeninos, né? E é nesse que a gente tropeça, porque o degrau maior a gente vê. Deus não promete a ausência de problemas sobre a nossa vida, mas Ele promete a presença dEle conosco. É o salmista que diz também, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Mas a melhor tradução para esse versículo do Salmo 23:1 é, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. Ele não faltando, está tudo bem. Ele não cochila, diz o verso 4. Ele não dorme, não cochila. O guarda de Israel está sempre em alerta. Irmãos, nós estamos às vésperas de uma guerra mundial. Os irmãos percebem isso? Eu não me preocupo, não perco sono.
de verdade. Observo, vejo aquelas bombas lá, parece filme de ficção, né? Aquelas bombas do Irã que vêm sobre Israel. Israel, e estou me referindo ao país, tem o domo de ferro, né? Que é como se fosse uma proteção, onde um míssil que vem de qualquer lugar, ele sai de lá e vem, e já a tecnologia israelense, ela detecta já aquele míssil chegando e já solta um míssil que destrói ele no ar. Então, às vezes um destroço cai aqui, machuca um, e alguém fica dizendo assim, mas isso, as bombas do Irã, do Hamas, não sei de quem, mata pouca gente em Israel. Claro, eles têm uma tecnologia, né? Senão já tinha destruído Israel há muito tempo, imagina? Aquele paizinho minúsculo ali no meio, e todo o resto da Liga Árabe em volta, querendo a destruição e o desaparecimento do país de Israel. Não querendo espiritualizar isso, mas é como se você também tivesse um domo de ferro. E é o Senhor que luta por você. Quando os mísseis do inimigo vêm sobre a sua vida, há uma proteção especial de um Deus que não cochila, que não dorme. Me lembro quando a Bia era bem pequenina. Ela está aqui hoje. E a irmã Elissandra, uma mulher precavida, vê, mas Esther? Como é que é? A mulher virtuosa, né? Ela preparava então já as mamadeiras da Bia, já botava assim do lado do berço, as duas mamadeiras prontas. Não é? Precaução. A Bia mesmo já esticava a mãozinha, lá pelas 3 horas da manhã, para não ter que acordar a mãe, para quê isso, né? Já estava lá a mamadeira. Porque a mãe dormia e o pai mais ainda. Mas olha aqui para mim. Para nós o Senhor tem uma madeirazinha quentinha, feita na hora, porque Ele não dorme. Nem a mamadeira é fria, então, porque Ele não dorme. Ele está atento. Aliás, é o salmista também no Salmo 127, versículo 2, que diz: aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Quantas batalhas espirituais estão sendo travadas no mundo espiritual pela sua vida enquanto você dorme? Eu tenho um propósito com Deus, que quando Deus me acorda nas madrugadas, é para eu orar. E é interessante que ultimamente Ele tem me acordado às 3 da manhã, no prego, para eu orar. E dia desse ele falou, eu te escutei orando por mim. Eu falei, ora, irmã, para você, só Jesus na causa. Deus é maravilhoso, irmão. Mas Ele, mesmo se eu não acordar para orar, Ele continua sendo Deus, Ele continua protegendo, porque Ele não pode ir contra a natureza dEle. E o que nós aprendemos nesse salmo, para encerrar, irmãos, é que o socorro, ele vem sobre aqueles que têm um seguro de vida, que é dado pelo próprio Senhor. Você sabia que tem um seguro de vida? Teve uma vez que um homem me procurou no meu gabinete, e era um corretor de seguros. E corretor de seguros, esse povo de vende, de imóveis, esse povo é um povo muito sabido, né? E eu sou um patinho fácil de cair, eu nem entro em loja porque eu não entro. Se eu não quiser comprar, eu não entro, não vou no shopping porque eu caio fácil. E aí compro a roupa mesmo igual a outra. Já viu que a minha roupa é tudo igual? É diferente, mas é porque eu acho bonita, a gente sempre acha bonita a mesma coisa, viu? O mesmo sapato, desse aqui eu tenho uns 2. Eu acho bonito, vem comprar, tá barato. Chega em casa, não, esse aí é mais diferente, chega lá igual a Olivia Palito. Lembra a roupa dela, o guarda-roupa? Então eu não vou. Mas aí o cara do seguro de vida chegou para mim e falou, o senhor é pastor? Sou. Então abre aí, 2 Timóteo, não sei o que. Eu falei, o homem vai me evangelizar ou vender seguro de vida? Aí abri. Aí está lá escrito, aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o incrédulo.
Aí ele falou, você tem que fazer um seguro de vida, senão você negou sua fé. Eu falei, o homem está sabido mesmo. O povo agora está usando a Bíblia até para vender seguro de vida. E o crente não usa a Bíblia. E o crente não usa a Bíblia. Mas aquele versículo, sabe, ele me evangelizou de verdade. O Espírito Santo falou na vida dele. Porque eu pensei, gente, é mesmo, eu preciso fazer um seguro de vida. E dali para cá eu não fico mais, eu só não falo o valor. Sabe como? É perigoso a gente falar o valor, viu, Madison? Então, eu tenho certeza que você tem um seguro de vida, não conta não, porque eu sei que eu valho mais morto do que vivo atualmente. Mas há um seguro de vida eterna sobre você. Salmos, versículos 5 e 6, ele diz assim, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te molestará, e nem de noite a lua. Ele é o nosso abrigo. Ele é o sol. Ele é a nuvem. É Ele que nos protege. Ele é a nossa sombra, percebe? Ele é a nossa sombra. Está tão próximo de nós quanto a nossa sombra. E no Salmo 91, o salmista diz, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E o verso 7 e 8 ele diz, o Senhor te guardará de todo o mal. E olha que especial esse versículo. Ele guardará a tua alma. Mas eu acho que nunca na história do mundo houve tantas pessoas deprimidas, angustiadas, tantas pessoas ansiosas, tantos adolescentes. Mas olha, a Bíblia diz, o Senhor guardará a tua alma. Em 2015 eu tinha crise de pânico. É horrível. Eu senti isso na própria pele, na própria alma. Cheguei um dia para pregar na igreja, a igreja cheia, não aqui, em Belo Horizonte. Não consegui. Tinha vontade de sair correndo, irmão Luiz, pegar meu carro e ir para casa, entrar no quarto, apagar a luz, entrar debaixo da coberta. E a mulher falava assim, você está com preguiça. Ó. Era um pouquinho também, mas a maior parte era mesmo doença. Mas o Senhor guardou a minha alma. Hoje eu posso estar aqui de pé. Não estou imune ainda não, porque nenhum de nós estamos. Mas temos essa certeza de que Ele guarda a nossa alma. Ele nos guarda de todo mal. Na caminhada da vida. Aquele homem saiu daquele acidente andando e foi levado para o hospital. Assim também nós somos sobreviventes de tragédias diversas. Poderíamos, talvez muitos de nós contarmos as tragédias pelas quais já passamos, mas estamos aqui, porque temos feito do Senhor. Eu perguntaria a você hoje à noite, qual é o acidente que você tem enfrentado? Qual é o caos que tem se instaurado? Nessa jornada da vida, nessa aeronave da vida. Para onde você tem olhado? Há uma frase interessante que diz, o mundo pode falhar, as pessoas podem dormir, os recursos podem acabar, mas o nosso Deus não dorme, não falha, não se distrai. Ele é o socorro bem presente na jornada da sua vida. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Qual é a situação talvez que você está enfrentando de dúvida, de tomada de decisão? Talvez você está como aqueles peregrinos que subiam para Israel. Eleva os meus olhos para os montes. De onde pode vir socorro numa situação dessa? Mas tenha uma certeza para o seu casamento, para a sua vida prática, para toda a sua vida. Creia nisso. O socorro vem do Senhor.